Fala galerinha, sou Felipe Bruno e vamos da situação da Série D do Campeonato Brasileiro, faltando apenas uma rodada para terminar a fase de grupos e conhecermos aí os 64 times que vão comemorar, né, essa classificação para a segunda fase da Série D. Claro que passando da segunda para a terceira vão ficar 32 times que no mínimo garantem vaga para o ano que vem disputar a Série D. E aí vamos até uma semifinal, onde os 4 semifinalistas sobem. Os times que caírem nas quartas de final vão disputar o playoff para ver quem também sobe. Afinal de contas, esse ano vão subir 6 times da Série D para a Série C. Bom, vamos analisar grupo a grupo e a última rodada, claro. Pelo grupo 1, o Manauara e o Nacional do Amazonas já estão classificados. Na última rodada, o Nacional do Amazonas enfrenta o Monte Roraima e o Manauara enfrenta o São Raimundo. São Raimundo, Monte Roraima e Manaus, os três lutam por 2 vagas restantes. O Manaus visita o Gás, já eliminado. O Monte Roraima pega o Nacional fora de casa e o São Raimundo também joga fora de casa contra o Manauara. Então, basicamente, aqui neste grupo, nós temos Manauara e Nacional classificado, São Raimundo, Monte Roraima e Manaus, os três lutando por 2 vagas. Pelo grupo 2, o Guaporé disparou na liderança, já está classificado. E aí, o que está em jogo aqui? Nada neste grupo em termos de classificação, porque o Araguaína, o Porto Velho e o Independência também já estão classificados. Curiosamente, então, Galvez e o Maitá já estão eliminados. Então, na última rodada, só passar a limpo aqui, o Independência recebe o Guaporé, o Araguaína enfrenta o Galvez e o Porto Velho recebe o Maitá. Aqui, praticamente, o que está para definir é quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto lugar. Pelo grupo 3, o Gama disparou na liderança, 25 pontos, já está classificado. E aí a disputa pela vaga está entre Aparecidense, Primavera, Luverdense e Brasiliense. Os 4 lutam por 3 vagas para a segunda fase para a Série D. O Lanterna Inhumas, com ponto, já está eliminado. Então vamos lá aos duelos. O Luverdense pega o Inhumas, que já está eliminado. O Gama recebe o Aparecidense, que busca classificação. O Primavera do Mato Grosso decide com o Brasiliense uma vaga, que é um jogo que talvez promete bastante desse grupo 3, que pode direcionar uma classificação e o outro possivelmente tem grande chance de ser eliminado. Pelo grupo 4, o Capital já está classificado, 20 pontos. O Goiatuba com 16 também já está classificado. E aí nós temos aqui uma disputa entre Ceilândia, Misto e União Rondonópolis. O Operário VG com 5 pontos já está eliminado. Última rodada, o Capital recebe o União Rondonópolis. União Rondonópolis que precisa vencer se quiser sonhar com a classificação. Ainda temos um duelo entre Goiatuba e Operário VG. No caso aqui o Goiatuba já classificado. Em segundo lugar, né, o Capital é o líder do grupo, garantido, e o Goiatuba é o segundo colocado, garantido. Recebe o Operário VG, já eliminado. Aí Misto e Ceilândia. Esse jogo promete, porque quem perder este jogo pode ser eliminado caso, né, o União Rondonópolis vença o Capital fora de casa. Então é um jogo que promete bastante ali entre Misto e Ceilândia. Pelo grupo 5, Águia de Marabá e Trem e Tunaluso. Os 3 já estão classificados aqui. E a última vaga que está para definir entre Imperatriz e Tocantinópolis. O Oratório já está eliminado. Bom, aqui temos uma definição entre Águia de Marabá e Trem. Quem vai ficar em primeiro e em segundo lugar no grupo. Isso é importante para as próximas fases, né? O Tunaluso está classificado, mas ainda não garantiu o terceiro lugar, ainda pode ser ultrapassado pela Imperatriz, ou seja, ainda pode ficar em quarto lugar, na melhor das hipóteses, manter-se em terceiro lugar. E a disputa está entre Imperatriz e Tocantinópolis. Bom, saldo de gols hoje do Imperatriz é 1, do Tocantinópolis é -6. Ou seja, o Imperatriz joga em casa contra o Tunaluso e precisa de um empate para não depender do resultado do Tocantinópolis. Já o Tocantinópolis, que recebe o Oratório eliminado, o Tocantinópolis precisa golear o Oratório e torcer para uma derrota do Imperatriz contra o Tunaluso. E o Trem enfrenta o Águia de Marabá para definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo lugar. Importante destacar aqui então que Imperatriz e Tocantinópolis vão definir aí quem vai ficar com a última vaga no grupo, uma vez que Águia de Marabá, Trem e Tunaluso já estão garantidos. Pelo grupo 6, o Iguatu, Maracanã e Sampaio Corrêa do Maranhão estão classificados para a próxima fase.
Parnaíba e Motoclube lutam pela última vaga e o IAP está eliminado. Bom, Sampaio Corrêa enfrenta o Iguatu. Os dois aqui já classificados tentando melhorar as suas posições na tabela de classificação, né? O Iguatu tentando garantir a liderança, Sampaio Corrêa tentando o segundo lugar no grupo. O Parnaíba decide em casa com o Motoclube e o Maracanã tenta o primeiro lugar e enfrenta o IAP já eliminado. O que é importante destacar aqui é o jogo-chave do grupo. O jogo que mais promete neste grupo, nessa última rodada, é o duelo entre Parnaíba e Motoclube, porque o Parnaíba joga em casa e precisa de um empate para garantir a classificação. Já o Motoclube, para se classificar, vai ter que vencer o Parnaíba fora de casa. Grupo 7. Ferroviário, Piauí, Fluminense do Piauí. Os três já estão classificados. O Ferroviário, inclusive, já garantiu a liderança do grupo. E aí o segundo lugar está entre Piauí e Fluminense do Piauí. O quarto lugar do grupo está indefinido entre Tirol, Altos do Piauí e Atlético do Ceará. Bom, o Ferroviário recebe o Fluminense do Piauí. O Altos do Piauí recebe o Atlético do Ceará, que é um jogo muito interessante aqui porque só a vitória interessa. Se Altos do Piauí e Atlético do Ceará empatar, já era, os dois estão eliminados, então só interessa a vitória. E quem vencer vai ter que torcer contra o Tirol, que joga fora de casa contra o Fluminense, contra o Piauí. Só que tem um problema aqui para o Atlético do Ceará. O saldo de gols é -7 contra 1 do Tirol e a diferença de 3 pontos. Então, para se classificar, ele tem que golear o Altos do Piauí fora de casa e torcer para o Tirol ser goleado. Então a situação mais difícil é do Atlético do Ceará, mas de qualquer forma Tirol, Altos do Piauí e Atlético do Ceará lutam pela última vaga. Grupo 8, ABC, América de Natal estão classificados. Os dois já estão classificados, o que resta definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo lugar. Por outro lado, o Laguna, lanterna com 2 pontos, já está eliminado. Então nós temos aqui 3 times lutando por 2 vagas: Maguari, Souza da Paraíba e Central. O Maguari visita o ABC e precisa pontuar para não depender de outros resultados. O Souza da Paraíba recebe o América de Natal e o Central, que embora esteja fora do G4, ele tem um jogo ali considerado mais fácil, teoricamente, por conta do adversário já estar eliminado, vamos dizer assim, que seria o Central recebendo o Laguna. O Central, para se classificar, ele precisa fazer um resultado melhor que o Souza da Paraíba por conta do critério número de vitórias, porque hoje o Central está fora do G4 por conta do número de vitórias. E o Maguari ali precisa, claro, torcer contra o Souza ou Central ou simplesmente conseguir um empate na última rodada fora de casa contra o ABC. Bom, grupo 9, 13 da Paraíba, Sergipe, Serra Branca. Os 3 já estão classificados. O que está em jogo é a última vaga entre Lagarto, Retrô e Decisão. Os 3 lutam aí por uma vaga. O que chama atenção aqui, é importante destacar que além dessa última rodada, nós temos neste grupo um jogo atrasado entre 13 da Paraíba e Decisão, que pode mudar totalmente os moldes deste grupo em termos de classificação. Mas olhando hoje aqui o que temos, o Sergipe na última rodada pega o Serra Branca para definir quem fica em segundo lugar ou de repente até quem pega o primeiro lugar. Lagarto e Decisão se enfrentam, duelo direto aqui para classificação, né? Importantíssimo, lembrando que o Decisão ainda tem um jogo a menos contra o 13 da Paraíba e o Retrô enfrenta o 13 da Paraíba, o último jogo aqui. Então, tanto para o Retrô como para o Lagarto, esse jogo envolvendo Decisão ali do Lagarto e o Retrô contra o 13 é fundamental, porque o Decisão ainda teria um jogo a menos contra o 13 da Paraíba para buscar a classificação. Grupo 10, CSA de Alagoas, Asa de Arapiraca, Juazeirense. Os 3 já estão classificados, claro, falta definir primeiro, segundo, terceiro lugar aí, matematicamente. O CSA que está com muito bem encaminhado o primeiro lugar do grupo pelo saldo de gols, 11 contra 4 do Asa. O Jacuipense, quarto colocado com 12, e o CSA de Alagoas em quinto lugar com 9 ainda lutam pela última vaga. O Atlético de Alagoinhas com 5 está eliminado. Vamos lá. O CSA de Alagoas recebe o Juazeirense, precisa ganhar muito bem e torcer contra o Jacuipense, que recebe o Asa de Arapiraca, para buscar essa classificação. Já o Jacuipense se classifica com um empate contra o Asa de Arapiraca, já é o suficiente para ele se classificar.
O Atlético de Alagoinhas e o CSA de Alagoas é o duelo de opostos, um eliminado, um classificado e tentando garantir a liderança do grupo. Grupo 11, Uberlândia já classificado e liderança garantida do grupo, 18 pontos. O Betim é o segundo com 12, aí temos aqui todo mundo com chance nessa última rodada. Betim, Craque e Vinhema, todos com 12. Operário do Mato Grosso do Sul e Abecate com 9. O que acontece aqui neste grupo para a última rodada? O Betim faz um duelo direto em casa contra o Operário do Mato Grosso do Sul. Esse duelo promete muito, porque é um duelo chave em termos de classificação. Uberlândia pega o Abecate. O Uberlândia já classificado, o Abecate tentando aí uma combinação para tentar buscar a classificação. E o Craque enfrenta o Ivinhema. O empate garante os dois já na classificação. Mas se tivermos um vitorioso, quem perder pode se complicar. Grupo 12, Democrata GV, Tombense e Vitória do Espírito Santo classificados. A última vaga está indefinida entre Porto da Bahia e Rio Branco do Espírito Santo. Tá, mas por que o Real Noroeste está eliminado? Vamos explicar aqui o seguinte. Os 3 primeiros já estão classificados. Porto da Bahia enfrenta o Rio Branco do Espírito Santo na última rodada. E é o jogo chave, né? Na verdade, o Rio Branco recebe o Porto da Bahia. E é um jogo chave. Eu vou explicar por quê. Porque aqui ou sai empate ou alguém ganha. Se alguém ganhar, chega a 13. Se tiver empate dos dois, vai para 11. O Real Noroeste só pode chegar a 10, portanto o Real Noroeste está eliminado e a última vaga vai ficar entre Rio Branco, que recebe o Porto da Bahia. O critério aqui para essa última rodada é o seguinte: o Porto da Bahia joga fora de casa por um empate para buscar a classificação, porque por conta dos critérios de empate tem uma vitória a mais. O Rio Branco do Espírito Santo precisa vencer de qualquer maneira se quiser a classificação. E os outros 3 do grupo, Real Noroeste enfrenta o Democrata GV, que tenta garantir a liderança do grupo. O Tombense pega o Vitória do Espírito Santo, as equipes aqui tentando melhorar a sua classificação. Grupo 13, Portuguesa de São Paulo, Água Santa e Portuguesa do Rio já estão classificados. América do Rio, com 9, Madureira com 8 e Pouso Alegre com 7 buscam a última vaga. 3 times lutando por uma vaga. Bom, a Portuguesa de São Paulo tenta garantir a liderança e faz o clássico das portuguesas, né? Porque a Portuguesa de São Paulo recebe a Portuguesa do Rio, ambas aqui já classificadas. O América do Rio depende só de si para conseguir a última vaga e garantir a classificação, mas tem uma pedreira em casa, recebe o Água Santa já classificado. E no outro duelo é o duelo da sobrevivência. O Madureira recebe o Pouso Alegre. Para os dois, só interessa a vitória. Por mais que o Madureira ainda possa conseguir a classificação com empate. Para isso, o Madureira precisaria empatar, né, com o Pouso Alegre e torcer para o América do Rio perder em casa, porque aí o Madureira se classificaria pelo saldo de gols. Então esse é o cenário aí. Já o Pouso Alegre só interessa a vitória. E o América do Rio, para não depender de nada, precisa vencer. Ou, na pior das hipóteses, o empate e torcer para que Madureira e Pouso Alegre empatem. Grupo 14, bom, 15 de Piracicaba já está classificado, tem 17 pontos. Aí nós temos aqui tudo indefinido, ou seja, só o líder está classificado e com a liderança garantida no grupo 15 de Piracicaba. Isso porque Noroeste, Sampaio Corrêa do Rio, Maricá, Velo Clube e Nova Iguaçu, todo mundo tem chances. Vamos lá. O Nova Iguaçu tem uma pedreira, né, que recebe o 15 de Piracicaba, a equipe que fez uma campanha mais consistente no grupo. O Nova Iguaçu é a lanterna, ele precisa ganhar, só ganhando para sonhar com a classificação e ainda precisa torcer por uma combinação de resultados. O Noroeste recebe o Sampaio Corrêa do Rio e talvez o empate pode servir para os dois ou não. E aí a questão é quem vencer se classifica, se alguém aqui perder corre riscos de eliminação. O Velo Clube recebe o Maricá e é uma verdadeira decisão. Talvez aqui a decisão chave aqui, né? Porque como um dos dois pode chegar a 13 pontos, ainda pode se classificar ali, ou às vezes o empate ainda poderia classificar o Maricá, desde que o Nova Iguaçu não consiga um resultado contra o 15 de Piracicaba. O Velo Clube não tem outra alternativa, jogando em casa precisa ganhar. Se quiser se classificar, só a vitória interessa. Se o Velo Clube não vencer, está eliminado. Isso também serve, claro, para o Lanterna Nova Iguaçu. Grupo 15, grupo 16, vamos para o grupo 15 agora. Santa Catarina, Cascavel, Joinville,
Cianorte e São Luís são os times que lutam pela classificação. O Guarani de Bagé já está eliminado. Desses 5 que eu falei aqui, Santa Catarina já está classificado. Cascavel, Joinville, Cianorte e São Luís, os 4 lutam por 3 vagas. Última rodada, o Guarani de Bagé, já eliminado, recebe o Cianorte, que é um dos que querem se classificar. O Cianorte só depende de si, basta vencer e se classifica. São Luís enfrenta o Joinville. E aqui é um jogo chave, né? Porque o São Luís recebe o Joinville e para garantir a classificação, no caso São Luís, sem depender de nenhum outro resultado, ele precisa vencer o Joinville por 3 gols de diferença. Caso vença por menos, aí precisa torcer contra alguém aqui no grupo, provavelmente o Cianorte. Joinville joga por um empate para garantir a classificação, perdendo por 1 gol de diferença, ele ainda garante a classificação. E o Santa Catarina recebe o Cascavel. O Cascavel aqui precisa só de um empate para não depender de nada para garantir a classificação, se bem que ele, a tendência mesmo perdendo, é garantir a classificação, e o Santa Catarina, claro, quer garantir a liderança do grupo. Fechando os grupos, grupo 16, Blumenau, Marcílio Dias já estão classificados, São Joséense, São José e Brasil de Pelotas e Azures lutam pelas outras vagas do grupo aqui. Então, nós temos aqui 4 times lutando por 2 vagas. Vamos lá. São Joséense enfrenta Marcílio Dias. Marcílio Dias já classificado. São Joséense precisa de um empate para garantir a classificação. Blumenau recebe o São José do Rio Grande do Sul. Blumenau já está classificado. Liderança do grupo garantida. São José do Rio Grande do Sul, para não depender de nada, basta vencer este jogo, né? Que será um jogo bem difícil, mas vencendo garante a classificação, não depende de outros resultados. E aí é o duelo do grupo, Azures e Brasil de Pelotas. Empate aqui não serve para ninguém, a não ser para o Brasil de Pelotas, caso o São José do Rio Grande do Sul perca. Caso contrário, não serve. Empate para Azures é a eliminação, portanto aqui para os dois de preferência vencer. Quem vencer pode se classificar, desde que o São José não vença aí na última rodada. E o São José, no caso do Brasil de Pelotas, caso o São José vença, e teria que torcer para o São Joséense perder para o Marcílio Dias. Então, essa situação dos grupos nessa última rodada.